Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aos calouros, né? Que estão chegando. Espero que se sintam acolhidos já nessa semana, né? Integração que estava havendo. Nesse semestre nós vamos estar junto, né? Eu estarei ministrando para vocês o curso de Cálculo Diferencial 1, tá? Meu nome é professor Marcelo Jorge Nascimento Souza e na aula de hoje eu vou mostrar, né, o que é que está previsto para acontecer e como acontecer as coisas no nosso curso. Tudo bem? A apresentação vai seguir o seguinte sumário. Vou falar da ementa do componente curricular, dos objetivos do componente curricular, o conteúdo dele, a metodologia que eu vou utilizar para ensiná-los, a avaliação de aprendizagem, recursos, cronograma de aulas, cronograma das celebrações do conhecimento e bibliografias que são recomendadas aqui. Tudo bem? Bem, a ementa do componente curricular basicamente é duas coisas, né? Limites de funções e limites de sequências. Derivadas, regras de derivação e aplicações. Claro que eu estou incluindo aí, quando eu falo derivada, na própria definição dela. Porém, eu conheço bem a realidade, né, da região, do estado e do país. E eu sei, né, que a grande maioria das pessoas não chegam preparada numa universidade para fazer um curso de engenharia e se deparar com o cálculo integral. Então, eu vou fazer para vocês é, uma revisão do ensino médio, que vai ser a primeira parte do curso, né? A parte zero seria, tudo bem? Aí nós depois entraremos em limites e derivados. Porque sem nós não entendermos os conteúdos do ensino médio, muito provavelmente nós não iremos entender as coisas, né, que vão acontecer. Muito provavelmente não, com certeza não entenderemos. Tudo bem? Pois as coisas do ensino médio são mais simples e vieram primeiro do que as coisas que nós vamos aprender aqui. Tá bom? Bem, os objetivos do componente curricular, nós temos o objetivo geral, né, que é formar engenheiros agrônomos com conhecimento técnico-científico, hábitos a planejar, construir, executar e manejar sistemas produtivos sustentáveis, agindo com retidão ética e ciente da sua capacidade de promover o desenvolvimento humano e o desenvolvimento sustentável da produção agropecuária no Brasil. Bem, o objetivo específico é estudar e compreender o cálculo diferencial 1 como uma área da matemática e como ferramenta fundamental das ciências. Eu coloquei aqui exatas, mas eu não gosto do termo exatas, tá? Era melhor ser aplicadas, né? Que eu vou falar melhor no curso, né? A partir da próxima aula, que matemática é ciência humana e não ciência exata, como pregam por aí. Eu vou mostrar por que eu falo isso, tudo bem? Como um todo, né? E aí as ciências aplicadas são engenharias, tudo bem? Ciências naturais são física e química, certo? Ciências humanas, matemática, história, geografia, línguas, né? Que é português, inglês, literatura, essas coisas, tudo bem? É, desenvolver também a habilidade dos alunos em equacionar situações do cotidiano, utilizando os conhecimentos adquiridos aqui no decorrer do curso. Tudo bem? Porque se a gente faz um curso que a gente não vai aplicá-lo em nossas vidas, não faz muito sentido, né? Como vocês podem ver, o cálculo está no primeiro semestre de vocês. Então, todas as matérias que estão em primeiro lugar são fundamentais para o andamento do curso. Sem ela, você não vai ter o entendimento pleno. Então, não cheguem com, talvez com preconceito em relação ao cálculo, que eu não vou usar, que eu já tenho um curso técnico, eu já fiz, eu não uso muito. Bem, se a maioria das pessoas que estão na área não sabem usar o cálculo,
Isso é um problema delas e não seu. Se você aprender a usar o cálculo, você vai se destacar em meio delas. Porque sem o cálculo que foi inventado por Newton e Leibniz, né, no século XVIII, nós não teríamos energia elétrica, computador, celular, telefone, rádio, né? Nós não poderíamos ter isso. Tudo bem? Então, depois que Newton formulou o cálculo, colocou as leis da mecânica, o mundo se desenvolveu bastante, deu um pulo. Então, não vamos menosprezar o trabalho, né, que foi culminado em Newton e Leibniz. Percebam que o cálculo ele vem desde antes de Cristo, mas o entendimento pleno dele só se dá por Newton e Leibniz. Tudo bem? Bem, o conteúdo, ó, apesar de ter aquelas duas coisinhas, né, só limite de funções, né, e a parte de derivadas, você vê que eu preciso aqui, ó, de um pré-requisito para cálculo. Então, eu vou falar sobre números reais, sistemas de coordenadas em duas dimensões, que é aquele negócio de gráfico, né? Vou falar de retas, falar de funções, ó. Eu sei que o nome não é função do primeiro nem do segundo grau, mas sim função afim, função quadrática, mas eu acho que o apelido que nós damos fica mais familiar para vocês. Então, eu estou falando equação do primeiro grau, equação do segundo grau, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas, tudo bem? Vamos ver combinações de funções. O que é combinar as funções? É pegar uma função desse tipo, misturar com uma dessas aqui, duas, três ou quatro, sei lá, quantas nós quisermos. E nós vamos falar também de função inversa, funções inversas, tá? Essas funções, ela tem as suas inversas, tudo bem? Quando nós chegar, isso aqui tudo, né, demora mais ou menos 6 semanas, tá? Essa parte aqui. Uma vez entendido isso, essa parte fica mais simples de entender. Então, eu vou falar sobre limite e continuidade de funções. Vou falar a introdução, né, de onde é que veio, por que veio, qual é a definição de limite, teoremas sobre limite, falar sobre limites laterais, funções contínuas, né? Apesar de eu acho que a maioria de vocês consegue olhar para uma função e saber se ela é contínua ou não, mas aqui nós vamos aprender a parte formal. Como é que a gente sabe que a função é contínua em um determinado ponto? Tudo bem? Depois nós vamos ver derivada. Derivada é um caso de limite especial. Então tem uma definição usando os limites, né, para definirmos a derivada. Então eu vou falar nisso na introdução dela, né, a história da derivada. Vou falar da definição dela, regras de derivação, e alguns livros gostam de chamar de diferenciação, tá? Acréscimos e diferenciais, regra da cadeia, derivada implícita, derivada de funções algébricas, derivadas de ordem superior. Tudo bem? Aplicações de derivadas. Vamos usar ela na matemática pela matemática, calculando os extremos locais de função, que são máximo mínimos de função ou pontos de equilíbrio. Vou falar do teorema de Rollet e do valor médio. Apesar que geralmente eu não falo isso aqui porque o curso tem uma pegada mais para alfabetização matemática em si do que tanta profundidade. Mas assim, se você entender principalmente o que eu falar na primeira parte do curso, você não vai ter problema nenhum em abrir qualquer livro de cálculo e aprender por você mesmo, entendeu? Lendo e entendendo. Porque o meu foco aqui é ensiná-los a ler matemática, entender matemática como ciência humana, né? Porque assim, vocês sabem ler qualquer palavra da língua portuguesa que eu colocar. Talvez vocês não saibam o significado de todas as palavras da língua inglesa, certo? Ou inglesa já, e portuguesa, desculpa, certo? Então, mas aí você vai, quando nós não sabemos o significado de uma palavra, nós vamos para um dicionário, certo? Tanto faz se for físico ou se ele for digital, tudo bem? Mas a gente sabe
onde procurar. Então, o objetivo do curso é saber ler, tá? Teste de primitiva, de derivada primitiva, concavidade, teste da segunda concavidade. Na verdade, essa parte aqui, ela vai estar relacionada já com a parte de extremos, tá? Se der tempo, eu vou falar sobre assíntotas horizontais e verticais, aplicações dos extremos. Infelizmente, né, o, o cálculo na época de Newton ele foi feito de forma geométrica. Existem alguns cursos que são cálculo com geometria analítica, mas vocês necessitam saber geometria, plano espacial para fazer esse cálculo. Aqui eu não vou dar enfoque, né, a esse tipo de coisa, porque nós não temos geometria como nosso pano de fundo. Então eu não posso dar geometria para vocês como um todo, né? Assim, teria que ser um curso à parte, ou então uma carga horária maior do que nós temos de 60 horas, né? Do que para podermos ver a parte de geometria. Por exemplo, quando eu fiz, era 90 horas, eu tinha 6 horas por semana de aula de cálculo, tá? E o cálculo que vocês estão vendo aqui é a metade do cálculo que eu vi na graduação. Que a outra metade a gente vai ver no próximo semestre, quem for aprovado. Espero que todos sejam aprovados e aprendam. Tudo bem? Isso tudo que eu falei é para falar das aplicações de extremos. Então, o que que acontece? Eu não vou poder fazer coisas como usando muita geometria. Tipo, qual é a maior figura de 4 lados que tem a maior área? Como é que eu vou otimizar um triângulo? Eu não tenho como fazer isso porque não é o foco do curso, tá? Mas a gente vai ver bastante coisas. Caso vocês se interessem pelo assunto, vocês podem deixar nos comentários, né, do canal aqui. E aí aí eu faço um vídeo extra, né? Para quem quiser aprender, eu ofereço um curso à parte com matéria complementar, tudo bem? Derivada como taxa de variação, né? Pode a definição de velocidade, aceleração, força, né? Potência, ela está relacionada a isso aqui como taxa de variação. E taxas relacionadas, que nós podemos aplicá-la tanto na economia, pode aplicar cálculo em tudo, até para ir ao cinema, qual é o melhor lugar para se sentar, né? Só que aí, de novo, tem que entender um pouco de geometria, tá bom? Bem, metodologia de ensino. As aulas serão remotas, divididas em momentos síncronos, onde os envolvidos se encontrarão em sala virtual, Google Meet, para a realização de discussão acerca dos conteúdos, a fim de que a participação dos estudantes seja estimulada através de debates reflexivos, né? Reflexivos, visando o desenvolvimento da capacidade de análise crítica. Nos momentos assíncronos, né, que é o momento que nós não estaremos juntos, né? Discussões dos conteúdos dos temas correlatos, bem como a realização de atividades alternativas, de grupo ou individual, serão realizadas por meio de fórum, chats ou utilizando plataformas Moodle, Google Sala de Aula ou Siga AA. Além disso, os estudantes terão acesso ao canal do YouTube do docente, no caso meu, né, docente responsável pelo curso, onde estão todos os tópicos da disciplina disponibilizados em videoaulas gravadas. Para quem não é da região, deixa eu logo falar, né? A internet da cidade não é das melhores. Então nós temos quedas de internet e nem sempre eu consigo eu dar aula. Por exemplo, semestre retrasado, eu fiquei 5 semanas sem internet direito, né? Tive que fazer um plano por fora para conseguir terminar a matéria. Mas eu não vou ficar fazendo isso porque ninguém paga para trabalhar, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, não para ficar pagando as coisas. Então, assim, as aulas estarão gravadas,
disponibilizada já por semana, todas as aulas. Aí você pode assistir no horário que você quiser. É, no horário da aula, né, eu vou estar com vocês através do WhatsApp. Ou, se alguém não usar o WhatsApp, por favor, avisa lá, deixa comentário ou manda lá no grupo. Ah, se não está usando o WhatsApp, não vai ter como mandar o grupo, né? Eu já mandei o link para vocês, alguns de vocês já já estão na sala, né? Lá no grupo do WhatsApp. Mas também tem o Telegram. Também podemos usar o Telegram. Então eu vou deixar o meu WhatsApp, vai ter um horário de atendimento para vocês, das 8 da manhã até as 7 da noite, né? Sendo de segunda a sexta-feira. Eu vou falar isso mais tarde com mais coisas. Mas assim, as aulas vão estar gravadas, nós não vamos ter momento síncrono, tudo bem? Momento síncrono no horário da aula aqui, eu vou estar no celular. Qualquer dúvida que você tenha, eu tiro lá no grupo. Eu até peço para vocês falarem no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Aí eu não fico mandando no privado de cada um falando a mesma coisa. Então não precisa ter vergonha em relação a isso, porque eu creio que todo mundo aqui está para aprender. E a gente só aprende perguntando. Tudo bem? Bem, avaliação de aprendizagem. Os instrumentos a serem usados pelo docente. A nota final de cada estudante será elaborada durante o desenvolvimento dos momentos síncronos e assíncronos, por meio da observação da participação e do interesse do aluno, bem como através da sua iniciativa, interação no chat, como perguntas e contribuições, no caso aqui no nosso chat ou no grupo, né? Ou deixar comentário nos vídeos, né? Eu peço que deem um like ou um dislike para eu saber se a aula tá ou não, para eu ver pela estatística do Google o que o Google me diz sobre o conteúdo que eu estou fornecendo, bem? Então eu peço por gentileza que façam isso. Será ainda avaliada a capacidade de escrita, argumentativa, interpretativa, de assimilação e de construção dos conceitos estudados por meio de trabalhos individuais, tarefas e exercícios para serem enviados remotamente em dias e horários marcados. Geralmente, eu não cobro, tá, trabalhos individuais, vocês vão ter a avaliação de vocês. Só que assim, se a pessoa participa no grupo falando, eu tenho uma forma de avaliá-la também por isso, né? No caso, precisa de 1/10 para passar na média. Aí eu vou analisar para ver se a pessoa participava e tal, tal. Eu tenho a minha métrica, né? Eu não vou poder mostrar para vocês exatamente como é feito, porque nós estamos em serviço remoto, tudo bem? Mas assim que voltarem ao presencial, que esperamos que seja o próximo semestre, né? Com o andamento da vacinação. Então aí eu mostro para vocês, para não ter nenhuma dúvida, tá? Vocês não vão ter dúvida de como eu avaliei a vocês. Já vou falar disso mais na frente, tudo bem? E assim, eu não cobro presença nas aulas, tudo bem? A princípio todo mundo tem 100% de presença, tá? Acho que ninguém é criança para eu ficar falando, você tem que ir para aula. Não, eu acho que eu prefiro que meus alunos sejam autodidatas. Tá? Eu sei que nem todo mundo consegue ser, mas eu acho que esse seria o ideal. Eu sou autodidata, então eu não gosto de assistir aula. Então, assim como eu não gosto, tem outras pessoas também que não gostam. Tudo bem? Às vezes eu só assisto aula quando eu gosto do professor, né? Porque eu posso pegar o conteúdo e estudar por fora. Como geralmente eu faço na maioria dos cursos que eu já fiz na vida, eu vou fazer. Tudo bem? Mas eu sempre vou estar à disposição para tirar dúvida de vocês. Critério de avaliação, né? As provas. Eu não gosto de falar provas, tá? Eu só coloquei aqui porque era uma parte formal. Elas são individuais e atividades individuais, né? Porque eu vou propor alguns exercícios propostos durante a aula para ver se você está entendendo o que eu estou falando, para nós termos essa interação. Uma vez que eu não estarei vendo a cara de vocês, né? Durante a aula para saber se vocês estão entendendo ou não. Então, são através desses exercícios que eu proponho, tá? Como também a participação dos estudantes ao longo do semestre serão utilizados como critérios avaliativos
para a constituição da nota final de cada aluno. Bem, ó, a nota final será elaborada por meio de média aritmética, tendo como parâmetros as celebrações do conhecimento. Preste atenção, média geométrica, média aritmética, tudo bem? Essa é a média que vocês usam desde sempre. O que eu quero dizer com isso? Não é média ponderada, porque todo mundo tem a mesma importância para mim. Todos os tópicos que eu estou ministrando têm a mesma importância. Então não tem esse negócio, vou dar mais peso para o final, ou mais peso para o começo. Não. Todo mundo tem o mesmo peso. Tudo bem? E tudo é importante. Então você vai pegar a sua média, vai somar o número de avaliações que nós vamos fazer, né? As notas que vocês tirarem em cada avaliação e dividir pelo número de avaliações que vocês fizeram. E aí você tem que ter uma nota maior igual a 5 para estar aprovado. Tá certo? Existem alguns parâmetros, né, que eu uso nessas celebrações do conhecimento. Eu gosto de chamar celebração do conhecimento no lugar de prova, porque eu acho prova muito agressivo. Então, para mim, o dia da avaliação é um dia feliz, porque eu vou poder mostrar para o meu professor que eu estou aprendendo a matéria dele. Então, é como se eu fosse assim, ó, eu trabalho para receber o meu salário. Se eu trabalhar bem, eu vou receber meu salário integral. Se eu não trabalhar bem, eu vou receber o salário proporcional, né, ao meu esforço. Tudo bem? Então, temos alguns pontos. Ó. Falta de organização na celebração do conhecimento contará menos um ponto na nota final. O que eu quero falar com falta de organização? Primeiro, eu quero que todas essas questões estejam na ordem primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. São 5 questões que eu passo geralmente. Não importa se eu passar 10. Geralmente eu só passo 5. Tudo bem? Mas não importa o número, é a ordem que eu quero. Mas isso não significa que a sua celebração vai estar organizada. Como você escreve, se você não anotou essas coisas. Então, se você me dá muito trabalho para corrigir, eu vou te penalizar por isso, porque ela não está organizada, certo? Ela já está desorganizada. Lembre-se, as avaliações, elas são, tá, um documento. Então, como todo documento, nós temos que ajeitar da melhor forma possível, tudo bem? Para estar mais impecável possível. Então não me faça as coisas de qualquer jeito. Não estou falando em relação a quem tem letra feia ou quem tem letra bonita. Bem, estou falando de organização no conhecimento, nas ideias. É isso que eu estou falando. Cada anotação errada contará menos um décimo na nota final da celebração. Lembrando que se cada questão vale 2, porque todas as minhas celebrações valem 10, se você tiver 20 erros de notação, você zerou a questão, certo? Erro de notação não necessariamente anula a questão ou parte dela. Geralmente, quando é erro de notação, erro de notação depende, porque tem um erro conceitual. Quando é erro conceitual, você perde a questão. E tem o erro de notação. O erro de notação é uma coisa, o erro fundamental é outra. É assim, o que é um erro conceitual? O cavalo é um réptil. Isso é um erro conceitual. Certo? Agora, se você troca a raça de um cavalo pelo outro, né? Eu considero isso como um erro de notação, porque o que importa é o cavalo. Tudo bem? Falando mais numa linguagem, né, agrária. Eu vou no decorrer das aulas eu vou falar o que é erro de notação ou não, tá? Então vocês prestem bem atenção. Ó, o tempo de duração das celebrações de conhecimento individuais serão de 24 horas. Ou seja, eu vou passar as celebrações no horário da aula. Vou botar, aí você vai ter 24 horas para resolver.
E se você, por algum problema, tiver sem internet, você tem como resolver em 24 horas. Perceba, o fato das avaliações serem feitas para você fazer em 24 horas não significa, em momento nenhum, tá, que você vai passar 24 horas para resolver a avaliação. Não. A avaliação é pensada, né, para que você consiga resolvê-la em 100 minutos, certo? 1 hora e 40 minutos. Tudo bem? Então, 1 hora e 40 minutos é praticamente 2 horas de 24 horas. Não é possível que com 22 horas a mais você vai me fazer coisa errada ou vai dar algum problema. Aí se der, realmente você teve azar e vai ter que ficar com a nota que vai ficar. Tudo bem? Não é culpa minha. Vocês vão ter que me enviar, né, as soluções das celebrações do conhecimento para o meu e-mail aqui, ó. Tudo bem? Olha, em arquivo único, escaneado e em formato de PDF. Eu vou mandar para o grupo de vocês, né, na verdade do grupo da disciplina, o aplicativo que eu uso, que é muito fácil de ser usado. Tudo bem? Quando eu falo em arquivo único, é porque eles têm que estar num arquivo só, tá? Parece redundante, mas tem gente que manda as fotos de várias coisas, foto 1, foto 2, foto 3, e não anexa, tá? Eu vou indicar também um site lá no grupo para vocês juntarem PDF ou separarem PDF ou qualquer outro tipo de documento, tudo bem? Esse aqui é o meu e-mail pessoal, o meu e-mail institucional, desculpa, tá? Agora sim, olha, o arquivo, além dele estar em arquivo único, escaneado em formato PDF, você tem que colocar um nome no arquivo, porque eu faço uma forma que eu baixo e já organiza tudo para mim. Então, o nome do arquivo tem que ser aqui, ó, o seu nome. Se alguém na sala tiver o nome igual, coloca o segundo nome. E se o segundo for igual, coloca até o nome que for diferente. Você vai colocar o seu nome, né? A separação você pode escrever por underline ou não, não tem problema. Você vai colocar calc, underline, diff, certo? Separação, celeb, né? Separação X. X vai representar o número da celebração. Por exemplo, se for a primeira celebração, você coloca o número 1. Se for a segunda, número 2. Se for a terceira, número 3. Tudo bem? O arquivo que não tiver no formato exigido no critério 4 não será considerado. Se ele não for considerado, a sua nota é 0. Tudo bem? Eu não vou nem olhar para o arquivo. A primeira coisa que eu vou olhar é, tá no formato certo? Beleza. Por que isso? Porque quando você vai publicar para uma revista, se você não tiver no formato certo, ele nem olha para o seu trabalho. Então, eu já estou colocando a mentalidade acadêmica. Eu sei que tem gente que não faz, não assiste a primeira aula, não preste atenção e aí quer arrumar confusão depois. Eu não vou dar ponto para ninguém, eu vou zerar sem peso na consciência. Tudo bem? Porque eu estou sendo explícito aqui no item 4. Para o e-mail em formato único, escaneado e em PDF. Para não ter problema de não ler, porque eu uso o sistema Linux. Então, às vezes desconfigura as coisas. Então, para não desconfigurar nada, PDF. Eu não quero em JPEG, eu não quero GIF, eu não quero nada. Eu quero em PDF. Então, eu vou colocar no grupo lá, Zap, tá? O site. Você faz isso, né? O próprio aplicativo que eu vou falar para vocês, ele já anexa tudo. Então você não precisa desse site, mas eu vou mandar as duas coisas só para garantir, né? A solução escaneada das celebrações do conhecimento deve estar bem visível e organizado. Se você mandar para mim
algo que quando eu imprimir, eu não conseguir ler, ficar escuro, queimado, você vai levar 0 na questão. Ou eu não vou considerar a parte que está escura. Por quê? Porque eu não posso ver. Então evite sombra, né? Esse aplicativo que eu tenho não dá sombra porque ele ativa o flash do celular, você deixa ele ligado e bate, você enquadra, ajeita tudo, ele ainda tem as funções de melhorar a qualidade, então tem tudo na mão, você tem que saber usar, né? Ele é bem simples, é Simple Scan, até o nome é simples, certo? E tem que estar organizada, né? Eu já falei que vai perder até um ponto, não quer dizer que vai perder um ponto, até um ponto, pode perder menos ou pode perder um ponto, tá? Bem, continuando. As celebrações do conhecimento que não respeitar o critério 6 serão desconsideradas e o responsável da mesma ficará com nota 0. 6 aqui, ó, escaneada, né? Mas olha, no formato PDF, tá? Tanto é que eu tô tô colocando 2 vezes aqui para chamar a atenção. Porque nessa aqui eu tô dizendo a ênfase é no nome para onde vocês vão enviar, tá? E o nome e como tem que estar o nome. Tudo bem? E aqui eu tô falando, né? Opa, voltando aqui. E o formato PDF. Aqui eu tô dizendo que tem que estar visível e organizado. Então, para não deixar as coisas escuras. Senão é nota 0. Caso seja detectado cola, as celebrações do conhecimento ou a celebração do conhecimento envolvidas ficarão com nota 0. Tudo bem? O cara erra as coisas no mesmo lugar, no mesmo jeito e tal. Isso é cola. Então, eu posso zerar. Certo? Interpretação faz parte da celebração do conhecimento. Exceto no caso que eu escrevi alguma coisa errada que for comprometer ou que comprometa o entendimento das coisas, né? Aí você pode falar lá no grupo, e aí se eu ver que foi um erro de digitação, por exemplo, eu falo como é o certo para fazer, tá? Tudo bem? Porque errar todo mundo erra, né? Uma digitação, dependendo do dia, você acaba errando. Todas as celebrações de conhecimento valem 10 pontos, certo? Ó, é importante participação, tá? Para eu conhecer vocês mais. Horário de atendimento via chat. Vai ser o grupo do WhatsApp, né? E nós vamos falar de segunda-feira a sexta-feira, entre 8 e 7 horas da noite. 8 da manhã, 7 horas da noite. Preste atenção, eu não vou atender ninguém no final de semana. Tudo bem? De segunda a sexta até atendo, mesmo que seja feriado. Mas no final de semana eu não atendo. Eu vou fechar o grupo. Geralmente eu fecho o grupo aqui 7 horas para ninguém ficar me mandando nada. E abro de manhã. Tudo bem? Bem, recursos. Dentro do contexto de ensino remoto emergencial devido à pandemia, eu não vou ler tudo isso aqui porque é praticamente o que que eu já falei lá. Nós vamos nos encontrar em plataformas virtuais, né? Vamos ter esse contato através do eletrônico. Tudo bem? Se precisar de qualquer outra coisa, eu vou fazer. Em caso de dúvidas, for muito grave, eu posso gravar um vídeo extra mostrando, publicar no grupo do WhatsApp ou publicar no próprio site ou no próprio canal. Tudo bem? Lembrando que, né, a internet na cidade não é boa, então eu vou tentar essas publicações extras, né? Pode demorar um pouco para sair, até 24 horas, tá? Ou um pouquinho mais. No máximo 48 horas. Nunca passou mais de 48 horas. Já fiquei umas 30 horas para enviar um vídeo por causa da internet ruim. Então eu sei mais ou menos, nunca chegou a 48 horas. Então vamos torcer, né, para que não seja dessa vez. Tudo bem? Bem, cronogramas de aula. Você preste atenção que eu não. Você está vendo aqui no cronograma, são poucas coisas, né?
No dia 29, no caso, né? Hoje, eu vou falar sobre a apresentação do curso. Beleza. E na semana que vem, até o final do mês, a princípio, nós estaremos vendo a revisão do ensino médio. Como eu falei, em média dá 6 semanas. Então, 1 mês e meio. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como é. Porque às vezes o que eu passo aqui acaba compensando aqui e vice-versa, entendeu? Então, basicamente no mês de novembro nós vamos ver limite, né? Lógico, e quando acabar a revisão do ensino médio, nós vamos fazer a nossa primeira celebração do conhecimento, certo? Que vai ser no mês de outubro, a princípio, no comecinho do mês de novembro. E até que, teoricamente, o mês de novembro é para nós vermos tudo de limite que nós precisamos aqui. E em dezembro, né? Esses 23, quase 23 dias, né? Nós vamos falar de derivada, tá? E aí nós vamos fazer a nossa celebração e aí nós vamos fechar as coisas, tudo bem? Pode ser que a gente termine antes, vai depender muito de vocês, tudo bem? A data prevista não é a data fixa. Essa data ela não é fixa, tá? Quando eu acabo de fazer da aula, que, por exemplo, eu acabei o assunto que vai cair na celebração. Então, eu dou uma semana para vocês se prepararem para avaliação, tudo bem? Então, vocês têm esse intervalo de uma semana. Mas isso é negociável, pode até ter 2 ou mais. Vocês podem fazer todas as avaliações no último dia de aula. Isso aí é problema de vocês, mas vocês terão 24 horas para fazer. Tudo bem? Isso é discutível, votação, né? O dia. Mas o ideal acabou o assunto, espera 7 dias, no máximo 7 dias, né? Ou pode fazer na aula seguinte, dependendo se você estiver estudando ou não. E resolver. Por quê? Porque se você protelar as coisas para o final, lembre-se, você não está fazendo só a disciplina de cálculo, você tem outras disciplinas. Então, o final do semestre é o pior, porque você vai ter avaliações praticamente todos os dias e mais de uma avaliação por dia. Então, não faça igual as pessoas insensatas que gostam de jogar as coisas para o último momento. Aí, se vão mal no curso, reprovam e ainda ficam chateadas com o docente. Tudo bem? Sejam sensatos. Bem, todas as informações do curso terão disponível no site particular do professor ou no grupo de WhatsApp das disciplinas e depois no Siga A. Certo? Eu geralmente não uso o Siga, porque vocês vão ver que o Siga não é uma plataforma confiável, ela dá muito problema. Semestre passado ela deu, até agora não deu, mas geralmente dá. Tá? Nunca passei um semestre que não deu problema. Eu estou aqui desde que abriu a universidade. O meu site está com problema. Talvez eu tenha que criar um outro site. Então, assim que eu resolver esse problema, eu vou deixar lá no Siga, no aviso, e vou colocar no grupo, tudo bem? As aulas vão estar disponíveis aqui, ó, né? Então, por favor, se inscreva no canal, né? E ative a notificação para as coisas que vai ter. Não precisa ser todas as notificações do canal, né? Mas no canal tem algumas aulas de estatística, tem aula de física, tá? Então, mas o nosso foco aqui é cálculo diferencial 1, tudo bem? Bem, as bibliografias, né, são os livros que a gente usa aqui. Eu sei que vocês têm uma plataforma virtual, eu ainda não abri, eu não sei ainda como é ela. Eu tenho meus próprios livros aqui que eu uso, né? Eu indiquei as compras de muitos dos livros da biblioteca, na verdade de todos os livros. Não, todos não, quase todos. Acho que 90%. Então, assim, livros que eu indiquei: Thomas, volume 1, Geraldo Ávila, aqui, Funções de uma Variável, volume 1, Simon. Esse livro do Simon, o cálculo com geometria analítica, ele é mais difícil do que o curso que nós vamos fazer aqui. Ele é mais difícil do que o do Thomas, porque ele está misturando cálculo e geometria analítica.
Se você sabe geometria analítica, você não vai ter problema, você vai ter que aprender só cálculo. Mas geralmente os problemas de cálculo com geometria analítica são mais complexos do que os que só são cálculo puro, tá bom? Lethode, eu indiquei, mas não tem na biblioteca. Física, não sei se tem na virtual. Cálculo de geometria analítica também. Idorize tem aqui na biblioteca, tá? Esse livro aqui é para quem gosta de uma matemática mais formal, que ele é feito para curso de matemática. Tudo bem? Então eles têm muitos detalhes. Então tem muita coisa que ele vai falar lá que eu não vou usar aqui. Tá? Principalmente a primeira parte, provar que um número, não sei das quantas, isso aí não interessa. A gente não está preocupado em provas matemáticas, né? Demonstração de tudo, porque quando a pessoa faz matemática, ela tem que provar que 1 mais 1 é 2. Né? Somado dá 1, dá 2. Certo? E aqui a gente não tá isso. Tem algumas demonstrações que nós vamos fazer? Sim, porque ela é fundamental para o entendimento das coisas. Mas nós não vamos entrar na área da matemática para tudo que se fala prova, tudo que se fala prova, tudo que se fala. Não, eu vou provar algumas coisas que são interessantes para vocês saberem, tá? Mas se você aprender pelo leitor, você vai ficar muito bom em cálculo também, tá bom? Esse aqui eu não indiquei, eu nunca li ele. Esse aqui é da Fleming. Também não fui eu que indiquei. Cálculo A, funções, limite, derivação, integração. Tá? Complementares, né? Ó, esses livros básicos, eles são os livros fáceis, no geral, né? Uma desses aqui, que eu acho mais complicado é do Simon. Porque você já tem que ter um certo domínio de matemática para fazer ele, para usá-lo, tá bom? E Dorizo, apesar dele ser um pouquinho pesadinho, mas ele te dá uma boa base, então você não sofre tanto. O Simon não te dá essa base, pelo menos eu, no meu ponto de vista. Nós temos aqui esse livro que é muito popular do Stuart, né? Cálculo volume 1. Esse livro aqui é bastante pesado, ele não tem na biblioteca, tá? É um livro pequenininho, mas ele é um dos clássicos do cálculo, então se você conseguir resolvê-lo todo, você é muito bom, certo? Não é preciso resolver o livro todo, tá bom? Esse aqui, ó, Análise de Volume Real, ele é bom, né? Que é do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do professor Elon Lima. É um livro muito, muito, muito bom. E é um livro pesado. E ele é para matemática. E essa análise real é a disciplina no curso de graduação de matemática que separa quem vai ser matemático e quem vai continuar sendo menino. Então, você tem que ter um bom domínio. Então, como leitura complementar, para você tirar algumas dúvidas, algumas curiosidades, ele é legal. Mas não vão querer estudar por ele. A não ser que você seja um gênio, né? Ou seja, ou tenha uma formação em matemática muito boa. Que eu acho difícil, porque o nosso ensino do Brasil não faz isso, entendeu? A não ser que o seu pai seja um acadêmico, o seu irmão, alguém próximo de você que lhe ensine as coisas do jeito que deve ser ensinado. Se for depender das escolas, geralmente isso vai se dar mal. Temos aqui também o Bolos, que eu também não indiquei, tá? Cálculo diferencial integral volume 1. Edward Penning, esse aqui eu indiquei, eu gosto dele, tem o volume 1 e o volume 2, então a gente vai fazer mais o volume 1, tá? E o melhor que eu acho, né? Quando eu falo o melhor de todos, não é o melhor do universo, tá? Não é de todos do universo, não. É o melhor do que eu indiquei. Tudo bem? É o do Chokowski, Cálculo com Geometria Analítica, volume 1. É um livro, eu acho um livro gostoso de se ler, assim, gostoso que eu falo no sentido prazeroso de ler. Ele não é extremamente formal, mas ele também não é negligente com a matemática. Ele tem uma pegada muito para física, né? E parte de engenharia civil, elétrica, né? Mas foi o livro que eu aprendi cálculo. Tudo bem? Então, pessoal, olha, isso aqui são o que nós vamos usar. Você pode usar
sites, livros ou outros professores, não importa, tá? Se você não gosta da minha aula, não importa. Assim, é sempre bom você me dar um feedback para eu tentar melhorar, tudo bem? É sempre bom melhorar. Mas se você acha, assim, não, eu prefiro outro professor, não importa. Se você fizer o que eu pedi, tá certo. E não caio na armadilha de algumas pessoas falarem que isso é das coisas do meu jeito. Eu já dou aula há mais de 11 anos de ensino superior e ninguém nunca fez do meu jeito as coisas. E muita gente passou comigo. E aprenderam também, certo? Então, relaxem nisso daí, certo? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até logo e passar bem.